Bom dia, gente. Gente, falar um negócio pra vocês. Voltando aqui com o canal, voltando um pouco com a minha vida normal. Tô tentando gravar esse vídeo faz tempo. E eu gravo, apago, enfim. Depois de um ano e meio, né? Depois de ter passado horrores, coisas inimagináveis que vocês nem fazem ideia do que eu sofri, tá? Eu tive que parar minha vida, parar com o canal, parar com tudo, parar com o meu trabalho, porque eu tive uma questão de saúde, tá? Foi por questão de saúde. E foi muita negligência, imperícia, chamem do que quiser, tá bom? Em 2019 tive diagnóstico de Crohn, entrou pandemia, enfim, foi uma loucura. O médico na época me tratava com mesalazina, e aí até então eu estava bem. Só que depois da pandemia, ali em 2023 mais ou menos, eu comecei a sentir dores abdominais de novo. E voltei com esse médico. E ele continuou o tratamento com mesalazina. Minha última colonoscopia foi feita em novembro de 2023. E aí, tá até então tudo bem, fez o exame, tá tudo certo, o Crohn tava controlado, tava tudo certo. Só que, fevereiro de 2024, gente, eu comecei a sentir muita dor abdominal, assim, terríveis. E aí eu comecei a marcar consulta com esse médico, né, que era o médico que me acompanhava a doença de Crohn. E ele simplesmente falava, a doença de Crohn está controlada, está tudo certo, a minha parte está sendo feita. É um médico totalmente arrogante. É um cara que você tá falando, ele tá falando por cima, ele não te escuta. É, enfim, eu falava pra ele, eu tô com muita dor, eu tô tendo que ir no UPA, né, no pronto-socorro, pra poder tomar Tramal, porque eu não tô aguentando, eu não aguento de dor. Gente, era dor. Eu não sei como que eu aguentei, não sei. Eu fui por várias vezes procurar o pronto-socorro pra poder tomar esse Tramal, pra mim poder ficar alguns dias tranquila, mas eu não conseguia sair da cama. A minha barriga começou a inchar, começou a crescer, e eu toda vez eu ia nele. Isso foi por 7 meses, tá, gente? De fevereiro a setembro. Por 7 meses eu passei em torno de 4 a 5 vezes com esse médico, que é muito difícil aqui a gente conseguir uma vaga de consulta, né? Uma consulta com médico. Mas eu conseguia, então eu passei em torno de 4 a 5 vezes com ele e falava pra ele, eu quero um exame de imagem porque tem alguma coisa errada. E ele brigava comigo, não tem nada de errado, o Crohn tá controlado, a minha parte tá sendo feita. Era isso que ele falava, tá? Ele só batia nessa tecla, a minha parte está sendo feita. Pois bem, dia 5 de setembro eu acabei no pronto-socorro. O médico viu o tamanho que tava a minha barriga, eu vou deixar aqui pra vocês. E ele falou, tem alguma coisa errada, né? Até que, enfim, alguém me ouviu. E via Cross ele me enviou para o hospital aqui da cidade. Esse Cross, gente, é a pior coisa que colocaram aqui. É um sistema desumano, porque você tem que estar morrendo, né? O médico tem que colocar, ele tem que saber o que coloca lá, porque você tem que estar praticamente morrendo para poder conseguir uma vaga, um leito em algum hospital, seja da cidade ou seja da região. Tá, peraí, gente, que eu tô tomando um suplemento, porque eu emagreci horrores, eu não sei se dá pra vocês verem, eu emagreci horrores. Aí, esse médico conseguiu essa vaga pra mim, me enviou no dia 5 de setembro pro hospital. Lá eu fiz, logo de cara, né? Cheguei, o médico foi me examinar, aí ele olhou pra mim e falou, a senhora tá grávida e já tá no meio da gestação. Eu levei um susto, eu falei, não é possível um negócio desse, porque eu passei muito mal, eu tomei medicamentos fortíssimos na veia, né? E eu falei, não é possível. Mas ok, vamos fazer o exame, né? Se é o médico que tá falando, era um residente. Que aqui a gente é atendido por residente, tá? Não tem atendimento logo de cara no hospital por médico, são residentes. Que aqui a minha cidade é uma cidade universitária. Então esse residente achou que eu estava grávida, fiz o teste, negativo. Me desceram para tomografia, fiz a tomografia. E aí no dia 6 que foram conversar comigo, né, uma outra residente foi conversar comigo, falou, olha, a senhora tá com uma massa na região pélvica, a gente viu ali pela tomografia, então você vai fazer a cirurgia. É uma cirurgia simples,
40 minutinhos de cirurgia, uma cirurgia simples, a gente vai fazer uma incisão no seu umbigo e por esse furinho a gente faz a cirurgia, uma laparotomia. Ok. Gente, eu acordei dessa cirurgia 5 horas e meia, 5 horas depois. Com um corte enorme no meu abdômen, desde o estômago até lá embaixo no pé da barriga. Eu acordei com uma bolsa de ileostomia, ou seja, eu estava com o estômago, né? E o dreno do outro lado, enfim. Eu sei que eu acordei assim, acabada. Primeiro que eu acordei no meio da cirurgia, tá? Eu sei que eu acordei, me deu desespero, eu não conseguia respirar. Isso depois de um tempo me deu muita crise de pânico ainda, toda vez que eu ia fazer um exame, ou né, agora depois da minha segunda cirurgia eu fiquei desesperada de medo, até falei para anestesista, pelo amor de Deus, não me deixe acordar. Porque eu acordei no meio dessa cirurgia, foi horrível, horrível, porque eu tava entubada, então você não consegue se puxar o ar, né? Você não consegue se mexer, você não consegue mexer uma sobrancelha, você não consegue nada, e a única coisa que eu conseguia mexer era a pálpebra do olho. Então, graças a Deus, perceberam que eu acordei, eu escutei uma médica gritando, ela acordou, ela tá acordada. E aí me apagaram de novo. Então foi assim, os piores segundos da minha vida, não sei quanto tempo eu fiquei ali acordada, enfim. E quando eu acordei dessa cirurgia, eu já acordei estomizada, com esse corte enorme na barriga. Pelo que eu entendi, houve perfuração da bexiga, houve perfuração intestinal, pelo que eu entendi, tá? Enfim, acordei com essa bolsa, tá? E daí pra frente, gente, foi só desespero. Por quê? Eu tive alta no dia 13, no dia 21 de setembro eu voltei pro hospital com vazamento de fezes pelo umbigo. Como eu nunca havia, né, nunca havia passado por uma cirurgia antes, eu não tinha noção de como se sentir, né? Então, assim, depois dessa cirurgia eu fiquei muito magra, muito magra. Meu rosto gente, era horrível. Vou tentar achar alguma foto pra tentar mostrar pra vocês. Era um rosto assim, muito magra, sabe? Parecia uma caveira, assim, um olho bem esbugalhado, enfim. Até eu fiquei muito feia, muito feia. E meu marido hoje fala pra mim, né? Eu acreditava que você não ia voltar pra casa. Eu achava que você ia morrer mesmo, porque tava eu fiquei muito debilitada. Eu fiquei muito fraca, eu não conseguia levantar da cama, sentar 10 minutinhos, sentar, tá? Eu sentava, ficava 10 minutos, eu já tinha que deitar de novo, muito fraca. E aí no dia 21 começou a vazar as fezes pelo umbigo. Eu simplesmente estava deitada na minha cama e eu comecei a ver que começou a subir um líquido, né, amarelado. Eu falei, ou é pulso, eu não sei o que que é. E a hora que eu limpei com a gases, eu senti o cheiro, era fezes. Corri pro hospital. E foram os piores dias da minha vida. Por 8 meses, mais 8 meses, tá? Quando eu cheguei no hospital, fizeram uma tomografia para ver o que estava acontecendo. No dia seguinte, o médico responsável pela cirurgia foi me ver, falou pra mim que... Falou pra enfermeira, pra enfermeira não, pra residente dele. Dá antibiótico pra ela que o corpo dela vai dar conta. Só falou pra mim lá um negócio lá que eu não entendi, o porquê que tava vazando, um negócio no intestino. E ficou por isso mesmo. Gente, ali, não sei nem como explicar pra vocês. Foram erros em cima de erros, erros atrás de erros. E eu não entendia, eu já não conseguia mais entender o que o médico falava. Tinha a enfermeira que chegava em mim e falava assim, escuta, eles não vão te mandar pra cirurgia de novo, porque a gente nunca viu isso. Abriram os últimos pontos da minha cirurgia, lá embaixo no pé da barriga, abriram esses pontos. Então, quer dizer, vazava fezes pelo umbigo e vazava fezes por esses dois buracos, assim, ó, porque um pontinho segurou. Então, ficou um buraco em cima, um buraco embaixo e vazava fezes. E não era pouca fezes. E ninguém fazia nada. Só me dava antibiótico, antibiótico, antibiótico. Foi um rebuliço. Aonde vazava, esse médico colocava mais uma bolsinha. Eu cheguei a usar 3 bolsas, tá? Então, eu usava uma bolsa no umbigo, usava uma bolsa nesse corte e a bolsa do estômago. Foi a pior coisa da minha vida, tá bom, gente? Ali,
Até então, quando eu tive alta, antes de eu ter alta da primeira internação, o médico falou pra mim que eu não tinha Crohn. Eu falei pra ele, falei, olha, eu tô fazendo tratamento de Crohn, eu tomo mesalazina, agora depois da cirurgia eu não sei, é pra mim tomar, não é, né? Ele falou, não, você não tem Crohn. 0,25% que você tem Crohn. E saiu. Falei, beleza, não tenho Crohn, que ótimo, né? Uma ótima notícia, né? Porque é uma doença muito triste. E depois, quando eu tive essa complicação, e começaram a dar antibiótico, aí veio o diagnóstico de Crohn. Não, ó, realmente é Crohn, e a gente vai ter que fazer o tratamento e tudo mais. E aí eu pensei o quê, gente? Eu falei, cara, eu vou morrer aqui, e esses caras vão falar que é da doença de Crohn. Não é porque o Crohn mata, gente, infelizmente, né? Se você não tratar certinho, não fizer um acompanhamento muito rigoroso, você pode ir a óbito. Então, assim, eu falei, eles vão, vai, eu vou morrer pelo Crohn, e eu vou morrer aqui, eles vão falar que é pelo Crohn. E eu não sei realmente se eu tenho ou se eu não tenho. Então, vocês imaginam a minha cabeça, né? Ficou totalmente confusa. E ok, passou, continuaram o tratamento, até que acabou, né, os dias do antibiótico, já não tinha mais o que fazer. O certo era me mandar para cirurgia de novo, para refazer tudo, ver o que estava acontecendo, mas não me mandaram, simplesmente me mandaram para casa com vazamento de fezes, tá, gente? E foi desesperador durante 8 meses. Meu marido cuidando de mim e fezes vazando, eu não sei como eu não peguei uma infecção, né? E tive que brigar na internet, fazer vídeos, tá lá no meu Instagram. Acho que até arquivei agora, porque às vezes eu vou mexer, eu não gosto de ficar vendo. Então, assim, eu tive que brigar muito durante meses para poder conseguir uma cirurgia, né? Para poder conseguir que prestassem atenção em mim e refizessem, né? Reparassem o que tinha acontecido. E de fato aconteceu o quê? O meu estômago desabou e. Oi, filha, tá gravando. Meu estômago desabou. Então o que acontece? Ele desabou, as fezes vazavam ali no subcutâneo e vazava por esses buracos, por umbigo e tudo mais. E aí eu consegui a cirurgia, consegui com o médico, com outro cirurgião, que é 1000 vezes melhor. E ele nem opera mais, né? Ele nem faz mais cirurgia, mas é o médico que vai me acompanhar na minha doença de Crohn. E ele estava disponível ali, né, na equipe e eu exigi ele. Falei, eu quero o fulano de tal, não vou dar nomes aqui, porque eu sei que ele é muito mais capacitado e eu não quero que o outro coloque a mão, porque, né, gente, não precisa nem falar. Então, depois de 8 meses, eu consegui a cirurgia. Eu achei que eu já ia fazer a minha reversão, né, do estômago, só que, infelizmente, ele preferiu reparar tudo que estava acontecendo, colocou o estômago no lugar, fez tudo bonitinho, uma incisão bonita, com pontos bonitos, é outra coisa. Mas ele preferiu deixar meu intestino se recuperar primeiro para fazer o tratamento de Crohn para depois a gente fazer a reversão. Então não deu certo a minha reversão. E é isso. E agora o que eu tô fazendo? Agora tô voltando à minha vida normal. Né? Não tem muito o que a gente fazer, tem que esperar. Eu ainda sinto muita fraqueza. Eu tô aqui, ó. Eu tomo isso daqui, gente, que é o Nutren. Né? Eu tô perdendo peso, eu preciso ganhar peso. Por mais que eu coma e coma bem, quem tem ilho sabe, né? É uma coisa que você come, dali 10, 15 minutinhos já tá saindo na bolsinha. É um negócio bem complicado, então a gente perde muito nutriente, muito líquido, muito rápido. Então tem que repor de outra forma, né? E é isso, então deu certo a minha reversão. Só daqui a um ano. Mas conforme for indo, eu vou passando pra vocês. Tá bom, gente? E agora eu voltei, né, com o canal, voltei a fazer. Eu comecei agora, gente, aos pouquinhos, porque eu sou afastada pelo INSS. Mas a gente sabe que um salário mínimo não tem como, né? Não dá pra gente sobreviver e viver bem. Ainda mais eu que pago aluguel e tudo mais. Então, assim, eu precisava me mexer, eu precisava voltar a fazer alguma coisinha. Então, eu tô começando pelo básico, porque eu ainda não tô 100%. Eu ainda sinto muita fraqueza. Eu faço assim, um pudim. Eu vou até pegar aqui pra vocês verem, pera lá. Ó, gente, eu não sei se... Eu não quero mexer na câmera. Ai, Deus, deixa eu ver como que eu vou fazer. Ó, coisa linda. E aí eu derrubei a câmera. Derrubei o celular. Bom, gente,
Então eu tô voltando agora, né? Fazendo pudinzinho, massa de panqueca, essas coisas assim. Devagarzinho, porque eu tenho que sentar toda hora, a cada 10, 15 minutinhos eu tenho que sentar porque eu não aguento. Mas estou voltando, tá bom? Quem quiser, tiver alguma dúvida, enfim, alguma pergunta, eu vou gravar muita coisa ainda pra esse canal. Tá bom, gente? Quem tiver alguma pergunta, alguma dúvida, coloca aí. Curte, se inscreve no canal, tá? Pra me acompanhar, pra me dar uma força, porque eu vou precisar muito da ajuda de vocês. Tá bom, gente? E é isso. Um beijo. Fica com Deus.